Bom dia, boa tarde, boa noite. De forma coletiva, o meu grupo, que é Beatriz Tavares e eu, Beatriz Pinheiro, vamos apresentar sobre os povos indígenas e a população afrodescendentes aqui no Brasil. Quais são os direitos atuais dos povos indígenas? Bom, de acordo com a Constituição de 1988, pode ser considerada um marco na conquista e a garantia dos direitos dos povos indígenas aqui no Brasil. De acordo com ela, a população indígena ela pode ser protegida e ter o reconhecimento da sua cultura, do seu modo de vida, de produção e de reprodução de vida social e a maneira de ver o mundo atualmente. Também temos a questão da obrigação de proteção das terras indígenas, que cabe à União das disposições constitucionais territoriais, que esse assunto das terras indígenas é um assunto muito apontado, que leva muito envolvimento até hoje e que os povos indígenas eles sofrem muito com isso na garantia das suas terras. Também temos a questão do Estatuto do Índio, da Lei 6.001 de 1973. Esse estatuto não é tão considerado atualmente porque tem alguns assuntos que os indígenas eles não aprovam, que foi através dele. Também eles têm o direito à educação, o direito à terra, o direito social e o direito à saúde, que é apontando a questão de educação, os povos indígenas eles podem ter a própria escola na sua tribo, ou eles podem querer estudar nas escolas das cidades tradicionais brasileiras. Então, eles podem ter o indígena da sua própria cultura ou a educação brasileira. Também temos a questão da saúde. Os indígenas ele têm o direito de ir ao hospital, como todo mundo, mas também eles têm o direito de praticar a saúde na sua tribo, porque eles têm muitas coisas específicas de saúde. Eles têm uma coisa que isso é passada em geração em geração, mas eles têm a obrigação de ir nos hospitais porque tem a questão da atualidade, das máquinas e tudo que é uma coisa opcional para eles. Então, infelizmente, o direito dos afrodescendentes atualmente aqui no Brasil é inferior ao das pessoas brancas, mesmo, mesmo sendo que a população dos negros é mais da metade no nosso país, se calculando 106 milhões de pessoas. Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, ele mostra que 22% da população branca tem ensino médio completo, mas que o dobro do percentual entre os negros, que é de 10%. E a mesma desigualdade se observa nos salários. Os brancos eles ganham em média R$ 1.600, quase R$ 700 a mais do que o salário médio dos negros, que é de R$ 921. Para a técnica de planejamento e pesquisa, do IPEA, a Tatiana Dias Silva, ela vê essa diferença salarial e diz que é um resultado de uma condição histórica, que é a falta de acesso aos mesmos direitos que os brancos têm. Ela até cita uma frase que é muito importante que diz: a discriminação, ela é um acúmulo de circunstâncias que levam os indivíduos que eventualmente conseguem chegar ao mesmo patamar de escolaridade e a ter trajetórias totalmente diferentes. Quais são suas maiores dificuldades da população indígena? Bom, como eu disse anteriormente, a maior dificuldade é na questão das suas terras, porque tem a questão de novas rodovias, de novas empresas, a agricultura também está envolvida e acaba que essas empresas elas compram a terra ou elas obrigam a população indígena a caírem fora das suas terras. E isso acaba que eles não têm um lugar para onde ir. E eles optam para vir para a área urbana, que não é uma área que eles conhecem, é uma área completamente desconhecida. Então a população indígena ela luta muito para ter o direito da sua terra, para ter o direito do seu convívio tradicional, que a terra já era deles, né? Praticamente.
Então, e eles sofrem muito desde a era dos portugueses, quando chegaram aqui. Então, eles tentam que, com essa nova atualidade, que não só seja no papel, que o governo aceite e oriente essas empresas a não manipularem as pessoas, saírem de lá e também a manipulação de comprar. Então, eles lutam muito, bastante para ter esse direito até hoje. Os afrodescendentes sofrem por diversos tipos de discriminações no mercado de trabalho. Essa é uma das principais discriminações e as mais aparentes, mesmo tendo várias outras. Então, o primeiro caso é que os afrodescendentes eles são mais vulneráveis ao assédio moral no ambiente de trabalho. Apesar da proteção constitucional contra o racismo e a discriminação, eles continuam sofrendo. Por conta do preconceito e da discriminação, os negros eles têm uma dificuldade de ocupar cargos de maior exposição, como relações públicas, caixas bancários, secretários e recepcionistas. A segunda é a discriminação salarial, com desrespeito à remuneração de brancos e negros, sugerindo que o trabalho feito pelo negro tem menor valor. E a última, que é a discriminação pela sua imagem, na qual a pele escura e os cabelos crespos são um alvo de preconceito que deixam os negros de fora de diversas oportunidades de trabalho. Quais são as lutas da população indígena atualmente? Bom, como eu disse no outro slide, a população indígena ela sofre muito na questão da terra. Então, eu vou dizer, apontar uma questão da Constitucional de 1988, que nas disposições constitucionais territoriais fixou-se que em 5 anos o prazo para que todas as terras indígenas no Brasil fossem demarcadas, porém, o prazo não se cumpriu. Então, conseguimos ver uma promessa do governo não cumprida, que a população indígena ficou muito revoltada com isso, de, de ver o governo não aceitando a população, de ver a população deles descartada. Então, eles ficaram muito magoados com isso. E eu vou apontar outro assunto também. Os povos que estão fora da Amazônia Legal, os Tupi-Guaranis e os Paratóxicos, são os mais massacrados por conta da dificuldade e traz a ideia de que o indígena só tem o direito dentro do seu território e é uma grande ofensa. E os direitos são válidos em todo o território nacional. Então, apontando sobre a questão da educação, como eu disse, o indígena ele tem o direito à educação na sua própria tribo e a educação fora dela. E nessa questão de fora dela, muitas vezes eles são muito massacrados, eles sofrem muito preconceito e isso acaba magoando muito eles. Então, eles pedem o mínimo de respeito. E por isso que é uma luta muito grande para eles e também outra luta na questão da saúde, que muitas vezes eles não são aceitos em hospitais e isso acaba prejudicando até a vida de um indígena. Então, essas são as maiores lutas da população indígena. Hoje em dia, o movimento engajado pelos afrodescendentes é dado como nome Movimento Negro, que é, na verdade, um conjunto de movimentos sociais que lutam contra o racismo e pela sua igualdade social de seus direitos entre negros e brancos. Sobretudo no mundo ocidental, ele é marcado pela escravização dos povos africanos. Isso ocorre desde o século XIV, porém foram passando vários movimentos até chegar nesse movimento negro que é hoje em dia. Isso pela sua defesa da igualdade de direitos civis contra a escravidão e contra o racismo. Já a maior parte desses movimentos concentrou-se em países americanos na África do Sul, por conta da escravização das Américas. Mas, hoje em dia, ele ocorre muito aqui hoje no Brasil também. Então, esse foi o nosso trabalho. Muito obrigada pela sua atenção
e aqui estão as fontes que nós usamos para realizar.